Essa equação de restrição orçamentária aqui, né, eu vou passar bem rápido por ela, mas o único objetivo nosso, ao apresentar essa equação aqui, é dizer uma coisa óbvia, né, que o pagamento de benefícios tem que ser igual, no longo prazo, à receita gerada pela população trabalhadora. Se você for pensar em termos de taxa de variação, para você manter esse equilíbrio ao longo do tempo, a gente tem uma equação bastante simples aqui, que vai apresentar as principais variáveis que vão influenciar o equilíbrio de longo prazo da Previdência, que é taxa de crescimento da população beneficiária, que depende da dinâmica demográfica e da regra de acesso aos benefícios. A gente tem também uma outra variável, que é a taxa de crescimento da população ativa coberta, que é influenciada fortemente pela dinâmica do mercado de trabalho e também pela demografia. A gente tem a taxa de variação da alíquota de contribuição ao sistema previdenciário, aquele valor que é descontado mês a mês do salário do trabalhador, que é uma variável de decisão política, tá? A gente tem uma taxa de variação da produtividade, que a produtividade vai influenciar no salário que é recebido pelo trabalhador, e no curto prazo a produtividade ou o salário do trabalhador depende muito da conjuntura econômica, no longo prazo depende de investimento, educação, uma série de outras variáveis, tá? E tem também a taxa de crescimento do valor real dos benefícios, né? E está intimamente ligado à política de reajuste dos benefícios. Como é que a gente vai reajustar o benefício? Inflação de preços, inflação de salários, taxa de crescimento do PIB, tudo isso vai influenciar no equilíbrio de longo prazo da Previdência. Pois bem, né, as três principais variáveis que a gente pode destacar aqui, então, são demografia, mercado de trabalho, regras de contribuição, regra de acesso a benefício. Para eu não demorar muito aqui, eu vou apresentar os principais dados da demografia e pular para as outras variáveis, né? Mas o que a gente pode destacar é que o Brasil, nos últimos anos, tem passado por um processo que é de envelhecimento da população, as condições de vida da população têm melhorado, isso é uma coisa boa, só que isso lá na frente vai gerar um desafio para a Previdência Social, tá? Apresentando aqui os principais dados, né? Esperança de vida ao nascer, esperança de sobrevida, né? A esperança de vida ao nascer em 2000 para os homens, em 2009 em relação a 2000, saiu de 67 anos para 71 anos. É um crescimento absurdamente grande em muito pouco tempo, tá? E a esperança de vida aos 60 anos significa o seguinte: aquele cidadão que chega aos 60 anos, quantos anos mais a gente espera que ele viva? Então, o homem, no ano de 2000, quando chegava aos 60 anos, a gente esperava que ele vivesse mais 18 anos, ou seja, chegasse aos 78, tá? Agora, no ano de 2009, a expectativa de sobrevida, que a gente diz, pulou de 18 para 21 anos no caso dos homens, né? Ele pode chegar a expectativa é que ele chegue aos 81 anos de idade. E a mulher pulou de 81,3 anos para 84,7 anos, tá? Um outro dado interessante é o que a gente chama de razão de dependência, né? É o número de jovens e população mais idosa em relação ao número de pessoas que estão na idade ativa de participar do mercado de trabalho, tá? Esse número tem diminuído nos últimos anos, mas a tendência é que ele se eleve. Isso significa que o Brasil tem passado pelo que os demógrafos chamam de bônus demográfico, em que o percentual de idosos e o percentual de jovens na população tem diminuído, ao passo que tem aumentado o percentual de pessoas em idade de trabalhar. Isso para o sistema previdenciário, particularmente, é positivo, porque melhora o seu financiamento, supondo que essa população contribua para o sistema previdenciário, mas, evidentemente, levanta um desafio para o futuro. Essas pessoas que hoje estão entrando no mercado de trabalho, mais à frente vão solicitar seus direitos, tá? Aqui tem a pirâmide populacional para o Brasil dos anos 70 até o ano de 2010, eu não lembro exatamente, mas o interessante é que a gente pode observar é que a base da pirâmide, que são as pessoas mais jovens, né, ela tem se estreitado ao longo dos anos, tá? E o Brasil tem ganho
um perfil demográfico bastante semelhante e de forma rápida aos países em que a população está mais estável, tá? Países da Europa e até mesmo nos Estados Unidos, né? Então, o envelhecimento populacional ele gera um desafio duplo para a Previdência, tá? Diminuição relativa da população ativa e o aumento relativo da população idosa, que é quem vai solicitar benefício previdenciário, vai solicitar o benefício previdenciário no futuro. Agora, o envelhecimento da população é uma variável inexorável, é um fato que a gente não pode voltar mais atrás, ou seja, a gente tem que tomar esse acontecimento como dado e trabalhar as políticas previdenciárias de modo a enfrentar essa situação da melhor maneira possível, garantindo no futuro e para as próximas gerações a continuidade do nosso sistema de repartição simples que trabalha em cima da solidariedade entre as gerações, tá? Falado da demografia, a gente pula agora para algumas regras do mercado de trabalho, dinâmica do mercado de trabalho, algumas regras de contribuição. Participação da população no mercado de trabalho, né? Em termos de mercado de trabalho, a gente pode destacar alguns pontos, né? Taxa de participação feminina, né? Ela tem aumentado nos últimos anos e a tendência é que aumente ainda mais, tá? Ela depende essencialmente de políticas para o enfrentamento da desigualdade de gênero do mercado de trabalho, construção de creches públicas em horário integral, etc. e tal, tá? A taxa de participação da população no mercado de trabalho também, a taxa de contribuição à Previdência Social também é influenciada pelo desemprego. A gente vive hoje um momento excepcional em termos de taxa de desemprego. O desemprego é baixo e abaixo há muito tempo, né? E um outro problema que tem sido enfrentado pelas políticas previdenciárias é a questão da informalidade, né? A gente tem uma série de políticas nos últimos anos que foram feitas para pegar essa franja do mercado de trabalho, que são as pessoas com pouca capacidade de contribuição, notadamente de conta própria, os trabalhadores por conta própria. Tem havido várias políticas no sentido de reduzir a contribuição necessária por esse contingente para eles poderem participar e se protegerem via Previdência Social, né? Eu destaquei aqui, mas dado o avançado da hora, não vou ficar apresentando cada uma dessas políticas, mas a gente teve plano simplificado de inclusão previdenciária e teve também, com bastante êxito, o programa do microempreendedor individual, tá? Além de uma série de políticas que têm desonerado alguns setores específicos do mercado, setores produtivos, a gente tem acompanhado nos últimos anos. E agora aqui um ponto bastante sensível, principalmente a população trabalhadora, né? São as regras de acesso a benefício, tá? Começa com uma frase aqui bastante interessante, né? Que se as regras previdenciárias refletem as condições demográficas e de trabalho de uma sociedade, quando a demografia e o mercado de trabalho sofrem mudanças estruturais, né, as regras previdenciárias acabam por terem alterações, tem que sofrer alterações, né? Aí eu divido aqui essas regras e a necessidade de alteração delas em dois grandes grupos, né? O das medidas urgentes e das medidas importantes, tá? Medidas urgentes, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, idade, fator previdenciário, fator 95. Importante a sociedade debater rapidamente essa questão, né? Se a gente vai continuar com o fator previdenciário, se a gente vai instituir uma idade mínima, se a gente vai criar um conjunto que necessita das duas variáveis, idade mínima e tempo de contribuição, que é o fator 95, né? Teve a adoção do teto para o regime dos servidores públicos federais, que é uma questão que eu vou falar rapidamente aqui. Com relação à pensão por morte, né, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não impõe condição nenhuma ao pagamento da pensão por morte. Ela é integral, ela não depende do recasamento, né, do homem ou da mulher, viúva ou viúva, independe do número de filhos, independe da idade que a pessoa recebe o benefício. Em vários outros países existe uma série de critérios, inclusive tem países que não pagam pensão por morte, né? Existe um outro tipo de benefício, países da Europa com estado de bem-estar social bastante avançado, inclusive.
né? E uma questão bastante sensível aqui no Brasil também, que é o acúmulo de benefícios. Aqui a pessoa pode acumular benefício do trabalho, pode acumular com aposentadoria, pode acumular com pensão. Em vários outros países, a pessoa ou escolhe aposentadoria e pensão, benefício que mais lhe é favorável, e quando ela está trabalhando e tem direito a receber a aposentadoria, ela ou não recebe a aposentadoria toda ou trabalha meio período e não vai receber um salário integral no seu emprego, né? São questões que a sociedade brasileira precisa debater o mais rápido possível. No rol das medidas importantes, eu destaco aqui algumas questões bastante interessantes também. A questão da idade diferenciada. A mulher tem vivido cada vez mais e tem entrado, que é uma coisa positiva para a economia brasileira, cada vez mais no mercado de trabalho. Vamos continuar tendo 5 anos de diferença em termos de aposentadoria por idade entre homens e mulheres, né? É uma questão que precisa ser debatida o mais rápido possível. Não estou falando aqui de convergência imediata de idades, não estou falando aqui que o ideal é ser 1, 2, 3 ou 4 anos de diferença. Eu estou dizendo aqui que isso precisa ser debatido e o mais rápido possível, porque a sustentabilidade a longo prazo da Previdência Social depende crucialmente dessas variáveis, tá? Existe uma relação entre previdência e benefício assistencial, né? O piso previdenciário ele é de mesmo valor do piso assistencial. Existe uma coisa que a gente chama em economia de incentivos e desincentivos, né? A pessoa, quando tem uma visão míope, só enxerga a previdência social como aposentadoria, e se ela tem um salário baixo ou um rendimento baixo enquanto trabalhador, ela pode ter um incentivo a não contribuir à Previdência Social, esperando que lá na frente o que seria a aposentadoria dela seja um benefício de prestação continuada. Só que ela, como ela tem uma visão míope, ela esquece que a Previdência não oferece apenas aposentadoria, ela oferece uma série de outros benefícios que vão proteger caso ele sofra algum acidente, caso uma mulher venha a engravidar e por aí vai, né? A gente precisa debater isso também, se o valor mínimo desses benefícios vão ser os mesmos ou não, tá? E o critério de acesso a cada um desses benefícios. E um dos mais importantes, e que é uma variável crucial para se fazer qualquer tipo de cálculo atuarial, visando a situação de longo prazo da Previdência, é a política de reajuste dos benefícios previdenciários, né? A gente vai continuar reajustando por meio da inflação, vai mudar para uma política de reajuste dos salários no mercado de trabalho, vai ser que nem é hoje, o piso previdenciário é reajustado com PIB mais inflação, né? A gente precisa ter uma política clara para pensar o longo prazo, né? E o longo prazo não são os próximos 4 anos, o longo prazo não são os próximos 6 ou 2 anos, o longo prazo a gente está falando em 30, 40 anos, né? A gente está falando na previdência para os nossos filhos, a previdência para os nossos netos, a previdência para os nossos bisnetos. Falando rapidamente aqui de regimes próprios, né? Enquanto a demografia é uma variável chave para todo o financiamento e gasto do regime geral, em termos de regimes próprios, a gente pode dizer que a demografia afeta apenas o lado do beneficiário. Por quê? Porque a entrada de trabalhadores no serviço público é uma variável política, né? A decisão de quantas vagas vão surgir por meio de concurso, no limite, é uma decisão política, tá? Mas a demografia ela vai influenciar o número de beneficiários, tá? E, além disso, né, para o equilíbrio de longo prazo desse regime também, a gente tem as regras de acesso a benefício, tá? Visando ao equilíbrio de longo prazo desse sistema, eu não vou entrar aqui nos méritos se era necessário ou não esse tipo de reforma, dado que ela já foi feita, a gente vai discutir quais são as consequências e possíveis implicações dela, né? Fazer uma pequena propaganda da minha tese de doutorado. Quem quiser saber mais detalhes, depois me manda um e-mail que eu, com todo prazer, eu mando o estudo completo, que é sobre a criação da FUNPRESP, né? Mas a gente está observando uma alteração de um regime de financiamento e repartição com benefício definido para um regime misto entre repartição com benefício definido e capitalização com contribuição definida. Quais são as implicações que isso vai gerar, esse movimento vai gerar para o futuro do regime dos servidores públicos? A gente destaca algumas coisas aqui. Primeiro, mais equidade em termos de regra entre os servidores públicos e os trabalhadores do setor privado. Uma questão bastante importante, que é a distributividade, né? Progressividade no gasto
no gasto público com aposentadorias e pensões vai aumentar após a implementação e toda a transição ter sido feita para o novo regime, tá? Só que, em contrapartida, o risco previdenciário agora vai recair mais sobre o servidor público, ele vai ter uma responsabilidade maior sobre o valor da sua aposentadoria. A gente vai observar também, em termos de finanças públicas, um custo de transição que é suportável, pelo menos pelo governo federal, nos próximos 20 a 30 anos, né? E após essa transição, o que parece ter sido o grande objetivo do governo é que o gasto com o benefício previdenciário do servidor público vai ser reduzido, tá? Então a gente observa uma troca bem clara aqui entre melhora na distribuição de renda, diminuição do gasto público com os servidores públicos no futuro e, por outro lado, uma possível diminuição da taxa de reposição das aposentadorias, que vão passar a depender, principalmente para os maiores salários, dos resultados do mercado financeiro, né? E diminuição do gasto público com aposentadorias e pensões. Para terminar aqui, um gráficozinho do meu coordenador, Marcelo Caetano, que mostra custo de transição para a FUNPRESP no longo prazo. Nos primeiros anos, um gasto maior, porque o governo não vai arrecadar as contribuições de 11% sobre o total das remunerações dos servidores, né? Só que ao longo do tempo, quando os novos servidores já regidos pela FUNPRESP e o teto, né, dos benefícios, eles forem se tornando maioria entre os servidores públicos e começarem a se aposentar, isso vai gerar uma diminuição de gasto do governo federal com as aposentadorias e pensões pagas para os seus servidores públicos. Existe uma série de outras implicações em termos de regime de trabalho, o papel do servidor público enquanto ao Estado, frente ao papel, né, que o Estado brasileiro exerce. Eu não estou entrando nesse mérito aqui, isso possivelmente geraria um dia inteiro de debates, né, mas o gasto com o custo de transição do sistema atual para um sistema misto que a gente está observando, o meu colega do IPE, meu atual chefe, ele calculou dessa forma aqui, tá? Para concluir, que eu já estou bastante esgotado aqui, né? Bem, a gente pode resumir o objetivo do sistema previdenciário em maximizar a proteção social da população via aumento da cobertura da população economicamente ativa e da população idosa. Essa maximização da proteção social, ela deve sempre visar a questão da justiça distributiva, né? Tem uma coisa bastante interessante, que o papel da Previdência, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, é melhorar a distribuição também, né? É melhorar a distribuição de renda da população. A Previdência Social não deve replicar a péssima distribuição de renda que existe no mercado de trabalho. Isso não é só aqui no Brasil, isso é na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia, que são países absolutamente equalitários, tá? A renda antes da Previdência e dos impostos gerais, né, bastante concentrada, e depois dos benefícios sociais e da tributação, ela passa a ser bastante mais igual, tá? Para isso a gente tem que ver também a questão da acumulação de renda do trabalho, aposentadorias e pensão, entre outras coisas, e maximizar a proteção social visando justiça distributiva, sempre de olho na restrição orçamentária, tá? O orçamento público, ele não é infinito. A gente tem que olhar para esses objetivos da Previdência com o objetivo social de melhorar a justiça distributiva, mas tendo em vista que existe uma restrição bastante séria, que é a restrição orçamentária. Não adianta prometer mundos e fundos se lá daqui a 20, 30, 40 anos a gente não tiver literalmente fundos para bancar todas essas promessas. Bem, muito obrigado pela atenção, desculpa pela demora e no exagero aqui, e é isso aí, obrigado. Agradecer ao doutor Leonardo Rangel, né, pela importante explanação, né, mostrou um profundo conhecimento do tema e que certamente deu aí subsídios para que a plateia possa, né, os participantes desse importante seminário sobre o futuro da Previdência Social no Brasil, os senhores podem participar
na medida que formulem questionamentos, e aí basta pedir os papeizinhos que as jovens estão distribuindo aí, e ao final de todas as mesas, né, todos os painéis aqui, a gente vai estar apresentando os questionamentos a cada um dos debatedores. Então, mais uma vez, reforçar o nosso agradecimento ao doutor Leonardo Rangel, né, convidá-lo a permanecer na plateia conosco para a próxima mesa.